Bora começar? É, Então, como vocês viram aí já no título, né? Hoje eu vou falar sobre jejum, porque eu fiquei pensando assim comigo. A gente passou anos, né, lá no templo, na igreja, e sempre falaram pra gente tem que jejuar, né? Ou jejue, jejum é bom, orar e jejum. E aquela frase decorada, né, de que Jesus falou: "Ah, tem demônio que só expulsa com jejum e oração". Então a gente ficou com aquilo na cabeça, né? Continuando na religião ou não continuando na religião, a gente continua com aquilo na cabeça. Tanto que, hoje em dia, né, com o advento da internet, com o conhecimento indo para tudo quanto é lugar, as pessoas começaram a falar pra caramba de jejum, tudo quanto é lugar. Vamos fazer jejum, tem que fazer jejum. E os cientistas pesquisando jejum. E pessoas que não são cientistas, que não tem nada a ver com nem com religião, nem com ciência, falando, não, tem que fazer jejum, porque é bom para a saúde. E vários tipos de jejum aí aparecendo. Então me veio essa dúvida, né? E eu comecei a pesquisar. E vamos ver então aqui agora o que é jejum, né? O que é jejum que o mundo prega, que as pessoas pregam no geral. E o que é jejum, né, à luz das escrituras sagradas. Então, bora começar. Hoje, né, tô eu aqui mais magro, mas não foi por causa de jejum. Enfim, sejam bem-vindos à Academia de Shen, né, o canal que a gente criou para que a gente pudesse ter umas. Tu viu que toda vez que eu falo, eu não falo a frase que está escrita para falar, eu sempre mudo a frase de início. Enfim, o canal que a gente criou para que trouxesse a palavra de Deus para as pessoas que não conhecem e para que as pessoas tivessem também uma visão do que é os cristãos de verdade, né? E não aqueles que a gente vê na TV, no Instagram, no YouTube, que são aqueles falsos, né? Mestres e falsos pastores ensinando um monte de besteira por aí. Enfim. E um canal também para trazer a palavra de Yahweh, né, a todas as pessoas e que todas as pessoas tirem o engano que foi posto no decorrer dos séculos em cima das escrituras sagradas, da Bíblia, da religião em si. Lembrar que eu tenho que fazer um vídeo sobre religião. É, e do dos ritos, né, e do que é realmente cultuar a Deus, cultuar a Yahweh. Então, sem mais delongas, bora começar. Deixa eu mudar aqui. Calma, paciência. Tá tudo fora de lugar hoje. Vou botar em tela cheia e mudar aqui. Pronto. Agora sim estamos lá. Jejum. Primeiro, o que é jejum? Né? Nem eu sei. Vamos lá, vamos ver junto. O jejum na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, é uma prática espiritual para se abster-se de alimento e às vezes de água por um período determinado, como vocês sabem. O objetivo de humilhar-se diante de Deus é buscar a sua direção, expressar o arrependimento, interceder ou intensificar a concentração na oração. Não é um fim em si mesmo, mas um meio de expressar a dependência no do Criador e quebrantar o coração. Esse texto aqui é meio genérico, não dá mais muito para entender de verdade o que é jejum. Então a gente vai ver passo a passo, coisa por coisa. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos aos significados originais. No hebraico antigo, do Antigo Testamento também, a palavra principal para jejum é tzon, ou tzon. Significado literal quer dizer jejuar ou abster-se de comida. Na verdade, a raiz da palavra carrega a ideia de fechar a boca, como as modelos, né, mandam as pessoas fazerem se elas querem emagrecer. O que você tem que fazer? Você tem que fechar a boca. É a única forma de você emagrecer. Enfim, implicando abstinência voluntária de alimento. O termo é usado em todas as passagens importantes sobre jejum no Antigo Testamento. Aí você tem aí as passagens, né? Juízes 20, 26, Samuel 7, 6, 2 Samuel 12, 16, Esdras 8, 21, Neemias 1, 4, Salmos 35, 13, Isaías 58, que é muito importante, a gente vai ler ele na íntegra, Joel 2, 12 e Jonas 3, 5. Se eu não me engano, ele jejuou
Foi antes ou foi depois de entrar no ser engolido, né? Não lembro. Depois daqui a pouco a gente vê. O conceito no Antigo Testamento, o jejum está frequentemente associado à luta e arrependimento, expressa tristeza profunda pelo pecado próprio ou coletivo, 1 Samuel 7,6, né? Joel 2,12, Jonas 3,5, que eu acabei de falar, esses aqui. A humilhação e submissão, reconhecer a fraqueza humana e a soberania do Criador, Salmos 35,13, Daniel 9,3. Busca de socorro e intercessão, clamar ao seu Deus, né? Em momentos de crise, de guerra ou doença, 2 Samuel 12,16, Êxodo 8,21 e Esther, né? 4,16. E busca da direção, buscar a vontade do Criador, a vontade do Eterno, antes de tomar decisões importantes. E o jejum serve para tudo isso. O luto de alguém que morreu, o arrependimento por algo que você fez, para você se humilhar, né? Ante um culto, vamos dizer assim, buscar socorro e intercessão naqueles momentos que você está precisando bastante, né? E buscando direção na hora que você tem que tomar uma decisão importante na sua vida, do emprego, ou realmente uma decisão importante de namoro, de casamento, etc e tal, né? Você jejua antes para você saber ouvir, né, a voz de Deus e você saber o que você fazer. Deixa eu ver. Continuando. E agora no grego. A palavra principal, nesteia, né? Nesteia. Ou nestia. Nestia, com S, né? É a pronúncia aproximada. E eu tenho o verbo nesteuo, que é jejuar. O significado literal é abster-se de alimento, não comer, né? É composto por né quer dizer não em grego, que é o né que a gente fala, né? E estio quer dizer comer. Então, nestia ou nesteu quer dizer simplesmente não comer, parar de comer. Enquanto o outro é fechar a boca ou tapar a boca. O termo é usado em todas as passagens do Novo Testamento. É o que eu vou citar algumas: Mateus 6, Mateus 9, Atos 13, Atos 14, 2 Coríntios 6 e 2 Coríntios 11. Todas essas passagens vão ter a mesma palavra, de não comer, né? Mas o conceito no Novo Testamento, o jejum mantém as conotações do Antigo Testamento, não tem aquela discrepância que eu sempre mostro em todos os vídeos, que no Antigo Testamento era uma coisa, no Novo Testamento acabou sendo outra. Não, é a mesma coisa. Mas com ênfase em coisas específicas. Por exemplo, a prática pessoal discreta, Jesus enfatiza que deve ser feito em segredo, né? Sem ostentação, e como um ato sincero para com o seu Criador. Expressão de luto, né, em relação à ausência do próprio Yahusha. E ele diz também que seus discípulos jejuariam depois que ele se fosse. Ele é o noivo, depois que ele se fosse, as pessoas jejuariam. Não enjoariam, jejuariam. Mateus 9,15. A busca por direção, então isso já tinha no Velho Testamento, usado pela igreja primitiva para tomar decisões importantes. Então você vê que os apóstolos e missionários, eles mantiveram essa cultura antiga, que sempre teve no povo de Israel. Continua, Atos 13 e Atos 14, você vai ver isso aí. E a autodisciplina, né, associada à oração e à devoção, como ajudar a focar no Criador. Lucas 2, 37, o próprio Yahusha. Atos 10, Coríntios 7, no Paulo, né, no Shaul, no caso, o contexto da oração intensa. O Shaul, Paulo, menciona Jesus como parte de suas dificuldades e disciplina no ministério, 2 Coríntios 6 e 2 Coríntios 11, 27. Mas tem uma diferença importante. O Novo Testamento usa outra palavra para fome e para falta de alimento, involuntária, que no caso é limos. Nesta, então, sempre implica uma abstinência voluntária, um jejum que você vai fazer, que você vai ficar sem comer durante um tempo que você determina, por algum motivo, desses motivos todos que eu citei. Mas passar fome não é jejum. É só isso que eu quero deixar claro. Muitas pessoas associam na sua cabeça que passar fome é jejum. Por exemplo, não tem comida na sua casa. Não tem comida na sua casa, acaba passando fome, e esse passar fome não é jejum, certo? Esse é passar fome. E passar fome não faz bem para você. O jejum é o contrário. Você tem comida, você está se alimentando diariamente,
mas você escolhe fazer jejum. E quando você escolhe fazer jejum por um determinado tempo, que eu vou mostrar aqui os tipos que existem, esse jejum acaba sendo bom para você, que é o jejum religioso, tá? E que fique bem claro. Então, como resumo do significado bíblico do que é jejum, independente da língua, jejum bíblico é uma disciplina espiritual voluntária, onde a abstinência física de alimento, né, serve como um sinal externo de uma realidade interna. Um coração quebrantado, humilhado, dependente e intensamente focado em buscar a Yahweh, né? Não é um ritual vazio ou uma forma de barganha, mas uma expressão de devoção. O próprio Yahweh, o Criador, Deus, através do profeta Isaías, né, que é Irmiarro, critica veementemente o jejum apenas exterior, destacando que o verdadeiro jejum que ele deseja inclui justiça, compaixão e libertação dos oprimidos. A gente vai ler esse capítulo na íntegra, por isso que vocês vão entender bem o que é jejum no vídeo de hoje. Mas, continuando, ainda as coisas preliminares, né? O jejum na ciência, por exemplo, existem muitas coisas que acontecem com o nosso corpo, né? Quando a gente faz jejum, e a ciência já estudou bastante sobre isso. E se vocês pesquisarem na internet, em sites de universidades, em pesquisas científicas que já foram lançadas, vocês vão ver bastante coisa sobre jejum que já foi pesquisada. Não tem só coisa boa, tá? Tem coisas boas, tem coisas ruins que acontecem com o seu corpo, né, durante a síntese metabólica, durante o momento que você está em jejum. Existem até universidades que têm disciplinas específicas que vão estudar só o que acontece com o corpo enquanto a pessoa está em jejum. Imagine você numa universidade, seja ela de medicina, de biologia, né, de ciência no geral, numa disciplina que você vai estudar 6 meses o que vai acontecer no seu corpo enquanto você faz jejum. Existe isso, tá? Em algumas outras universidades, essa disciplina, o ensinamento do jejum, né, cientificamente, ele é inserido em outras disciplinas, fica meio disperso, mas você acaba pegando, acaba aprendendo, né? Então vamos lá, o que acontece com o corpo durante o jejum? Durante o jejum, o corpo esgota as suas reservas de glicose e passa a utilizar gorduras como fonte de energia, produzindo corpos cetônicos, chamados de cetose, né? Isso melhora a sensibilidade à insulina e reduz a inflamação sistêmica. Aí você fala, então o diabético tem que fazer jejum? É isso mesmo. A autofagia, né? A autofagia é uma coisa boa, tá? Apesar de parecer que literalmente é você estar se comendo. Muita gente fala, eu não posso ficar sem almoçar porque eu sinto que o meu corpo está se comendo. É exatamente isso. Estudos em animais indicam que períodos prolongados sem alimento estimulam a autofagia. A autofagia é reciclagem celular, mecanismo associado à longevidade, né, e à prevenção de doenças degenerativas. Ou seja, naquele período que a pessoa está em jejum, ou seja, na ciência, jejum é ficar com fome, tá? Não é ritual religioso. Naquele período que você não está comendo, né, ou seja, está em jejum, você está ajudando o seu corpo a reciclar suas células, trocando células velhas por células novas, e você está também aumentando a sua longevidade, tá? E se prevenindo de doenças, porque quando você baixa a glicose, nosso sistema imunológico funciona melhor, funciona no seu auge. Benefícios comprovados: o controle metabólico, redução de glicemia, da glicose, insulinemia, né, que é a melhora da efetividade da insulina, produção de insulina também, e diminuição de gordura visceral, beneficiando os portadores de síndrome metabólica. Melhora a saúde cardiovascular, melhora o perfil lipídico, colesterol e triglicerídeos e a redução da pressão arterial. Existe uma neuroproteção, ou seja, estudos associam o jejum à proteção contra declínio cognitivo e doenças degenerativas. Melhora a saúde mental. O estudo o FPB, né, com ratos demonstrou a redução da ansiedade e efeito antidepressivo ligados à modulação da microbiota intestinal e o emagrecimento, a eficácia em comparação à restrição calórica tradicional. Obviamente, se você parar de comer, você emagrece, com melhor preservação muscular, porque
você simplesmente parar de comer, você tem esse problema da autofagia, né, que é uma coisa boa, mas acaba se tornando uma coisa ruim se você não volta a comer. Então você perde músculo. Isso que acontece com você quando você não come direito, né. Mas quando você faz jejum, ao invés de você só ficar sem comer, você consegue emagrecer mantendo seus músculos. Que você perdeu o músculo é uma coisa muito ruim, eu sei muito bem o que é isso, porque aconteceu comigo. Mas continuando, 5 minutos. Riscos e efeitos adversos, ou seja, o que a ciência já comprovou que é um problema para pessoas que fazem jejum. Danos celulares pode acontecer. O estudo da UFPB também, em 2021, em ratos saudáveis, observou danos a neurônios e células intestinais, a atrofia de velocidade do intestino. Velocidade são as ondulações, né? E redução do muco protetor do intestino também. O que acontece quando o muco protetor do intestino ele diminui? Você pode acontecer o ácido do intestino perfurar a parede do intestino, então a parede do seu intestino fica com vários buracos. E isso é péssimo. Desencadeia muitas doenças no corpo por causa disso. Mesmo com os efeitos positivos no humor durante o jejum. Alterações metabólicas. Pesquisa da USP em ratos mostrou que jejum intermitente, aquele que você faz dia sim, dia não, que está muito em voga hoje em dia, causou resistência à insulina, perda muscular e aumento de radicais livres, elevando o risco de diabetes. Ou seja, o jejum intermitente está na mira da ciência. Você aí que está falando, faz jejum intermitente, presta atenção, que existem pesquisas mostrando que o jejum intermitente não está sendo uma coisa boa não, certo? Vou terminar aqui, depois eu falo. Efeitos colaterais comuns, que é a cefaleia, dor de cabeça que não termina, a fadiga no corpo, porque você está sem energia, náuseas, vontade de, né, invocar o Raul, hipoglicemia e queda de cabelo. Acontece tudo isso. Hipoglicemia é baixa do açúcar no sangue, né? Por isso que você fica com fadiga, cansaço. Risco de transtornos alimentares pode desencadear comportamentos obsessivos em pessoas predispostas. Então, tem gente que faz jejum e acaba com comportamentos obsessivos. Então, tem que tomar cuidado dessas pessoas que têm essas predisposições com comportamento obsessivo de fazer sempre a mesma coisa, que não consegue ficar sem fazer aquilo. Tem que tomar cuidado. Aqui terminei. Todos esses benefícios e riscos adversos, eu fiz uma pesquisa mesmo e peguei de pesquisas científicas. Eu tenho a fonte de todas essas coisas que eu acabei de afirmar aqui, científicas, tá? Eu só não botei no texto porque é desnecessário. Aqui para o nosso vídeo religioso, eu só estou citando as coisas que a ciência fala sobre o jejum, né? Mas se fosse um vídeo de ensinamento científico, aí seria diferente, eu teria que botar todas as fontes, como eu costumo botar aqui para vocês, né? Quem é a pessoa e quando falou cada uma das coisas. Mas se vocês pesquisarem cada uma das coisas aqui, por isso que eu estou botando quem fez a pesquisa, que ano fez a pesquisa, vocês vão ver que essas pesquisas científicas já foram feitas. Vamos lá, protocolos e eficácia comparativa, tabela comparativa dos principais métodos de jejum intermitente, ou não. Então vamos lá. Você tem o jejum de 16 horas por dia, né? Ele é aquele jejum que você aproveita o horário que você está dormindo. Então, por isso, 16 horas. Tem gente que dorme 8 horas, fica mais 8 horas sem comer e só depois come. E tem gente que acorda, se alimenta, vai nas alimentações normais do dia, quando chega lá para 18 horas da noite, até o outro dia, que vai acordar de novo 6 horas da manhã, eu acho, não come mais nada durante todo esse período da noite. Ele é um jejum de melhor controle glicêmico, de fácil de adesão. Você pode sentir uma certa fraqueza e fome noturna por ficar sem comer de noite. Mas ele é um jejum bom. Tem os jejuns em dias alternados, 24 horas, dia sim, dia não. Ele causando maior perda de peso, né? Mas tem um alto risco de hipoglicemia. Tem o jejum de 24 horas, mas 2 vezes por semana. Esse é melhor ainda. Ele reduz a inflamação corporal, você que está inchado aí, ou está inflamado de qualquer tipo de inflamação, seja gripe, seja inflamação muscular, etc. Mas você também pode ter irritabilidade,
por parar de comer. E desidratação acontece muito, né? E eu tenho bastante também. E você tem um jejum noturno prolongado, de 14 a 16 horas, todo dia que você faz. Ele melhora o seu ciclo circadiano, porque você não vai estar comendo de noite, então o seu organismo sabe que aquela hora é a hora de parar, a hora de dormir. E os riscos, o risco é leve, né? Ele é tolerável para iniciantes. Então, se vocês quiserem começar a fazer jejum, esse jejum noturno prolongado, muito bom, pode começar a fazer. Eu recomendo, não só os que estão aqui, mas também o jejum, obviamente, do sábado, né? O sábado que você está guardando para Deus, você para de comer, faz o jejum e volta a comer no pôr do sol do sábado, que não tem problema nenhum, você vai ficar um dia aí dedicando ao seu Criador, cultuando, fazendo as coisas da religião que vocês já fazem. Agora, continuando. Só falei 2 minutos tudo. Evidências científicas-chave. Vamos lá. Em 2021, o único no mundo a avaliar os efeitos dos jejuns em animais saudáveis, publicado no jornal tal, mostrou danos neuronais e intestinais, apesar dos benefícios psíquicos, né? A revisão da Associação Médica Brasileira destacou a melhora no perfil lipídico, né? E redução do estresse oxidativo. Ensaios com humanos, na University of Southern California, jejum de 2 a 3 dias no mês reduziu marcadores de diabetes e câncer, mas requer supervisão. Então, também estão sendo estudados e são bons. Recomendações e contraindicações. A supervisão é uma coisa boa, tem que ter supervisão obrigatoriamente. Sempre iniciar acompanhamento médico ou nutricionista para ajustar os protocolos. Tem o grupo de risco. O jejum é contraindicado para gestantes, crianças, idosos, diabéticos de tipo 1, pessoas com distúrbios alimentares ou doenças renais e hepáticas. Então, se você tem algum desses problemas, tente evitar o jejum. E lembrando que, por enquanto, eu estou falando do jejum científico, tá? Não estou falando do religioso. Práticas seguras. Iniciar jejuns curtos, de 12 horas a 14 horas, e priorizar horários diurnos durante o dia, certo? E não fazer todo dia. Hidratar-se adequadamente, evitar atividades extenuantes durante o jejum. Então não é para fazer jejum e ir para academia. Não faça isso. Não é para fazer jejum e fazer musculação. Você tem que beber bastante água, tomar bastante proteína, e etc. Um monte de aditivo hoje em dia que o pessoal toma quando faz musculação. Então, nada de fazer jejum durante as atividades físicas intensas. E sempre quebrar o jejum com alimentos leves, frutas, proteínas magras, né? Um ovo, né? Umas hortaliças. Não quebra o jejum com um pratão de comida. Jamais façam isso. Você vai literalmente esburacar todo o seu intestino. Mas vamos lá, continuando. Então, resumo. O jejum apresenta benefícios metabólicos neuroprotetores promissores, mas não é isento de riscos, especialmente em protocolos prolongados. Estudos recentes desafiam a ideia de que é totalmente seguro para pessoas saudáveis o jejum, apontando danos celulares potencialmente irreversíveis. A individualização é crucial. Fatores como genética, sexo, idade, condições pré-existentes influenciam nos resultados. Por isso que tem que ter supervisão, porque você vai fazendo diferentes tipos de jejum e o médico, o nutricionista ou o pastor vai acompanhar você para ver se você está tendo febre, se você está tendo algum problema, algum risco, senão ele manda você parar. Qualquer uma dessas pessoas vai mandar você parar porque você não tem que fazer, por causa que você tem algum risco associado. Mas, no geral, nas pessoas gerais, vocês podem fazer à vontade. E novos ensaios clínicos são necessários para estabelecer protocolos precisos e mais seguros. A religião não é contra a ciência, tá, gente? Por isso que eu estou botando tudo isso aqui. Porque é interessante e importante você entender que o conhecimento científico é bom para todo crente, para todo cristão. Por outro lado, se Deus manda você fazer algo, é diferente. Aí não tem discussão, não tem conversa. Você só faz e pronto. Enfim. Agora vamos para o que interessa. O jejum bíblico vai além de simples abstinência de comida. Ele é, de fato, um exercício espiritual de autodisciplina
de fortalecimento interior, onde você pratica dizer não a um impulso básico, como a fome, para treinar a sua capacidade de dizer sim a Yahweh e não ao pecado, em áreas mais profundas da vida. Ou seja, lembra daquele vídeo que eu fiz para vocês, onde falo sobre... O que eu falo sobre? Sobre debaixo da lei, debaixo do pecado, né? Onde você pode também alimentar, né, com obras a sua carne com obras do espírito ou com obras da carne, onde com obras da carne você está indo cada vez mais para a morte e com obras do espírito você está indo cada vez mais para a vida. Mas Valdir, não entendi nada, não vi esse vídeo. O que quer dizer fazer obras da carne? É fazer tudo que a sua carne pede. Comer, mas fazer, né, relações sexuais, né, para não falar outra palavra, você trabalhar, você se divertir, fazer coisas que você quer, a sua carne quer. E por outro lado, e todas essas coisas não te levam para a vida, literalmente te leva para a morte. Você vai fazer todas essas coisas e no fim vai morrer, certo? Por um outro lado, você fazer as obras do Espírito, né, que são obras boas, todas as obras boas para você e para o seu próximo, isso são obras do Espírito, ou viver no Espírito. Espírito aqui, nesse caso, são todas a parte boa que existe em você. O Espírito de vida de Deus que veio para você, ele te induz a fazer coisas boas, enquanto a sua carne só apenas te induz a fazer coisas que a sua carne quer, que grande parte, não na sua totalidade, mas na sua maior parte, são coisas ruins, que não vão te levar para a vida. E é disso que eu estou falando. E o jejum entra aqui, nesse ponto. Ele vai entrar nesse ponto onde você vai fortalecer a sua mente para dizer não para as coisas da carne, né? Porque muitas pessoas já falaram para mim que não conseguem dizer não para um vício, não conseguem dizer não para uma certa pessoa, não conseguem dizer não para um certo desejo, né? E você aprender a dizer não, e já conheci pessoas que literalmente já falaram, eu não consigo dizer não para muitas coisas que eu não quero citar aqui. Mas você aprender a dizer não, você aprende, certo? Mesmo que você tenha nascido não sabendo dizer não, você aprende a dizer não. E você aprender a dizer não, você fica mais forte, você fica mais capaz de você, dizendo não para as coisas ruins, você vai acabar tendo tempo para fazer as coisas boas, como é que eu estou fazendo aqui, né? Tendo tempo para fazer as coisas boas, que é a vontade do Criador, a vontade de Yahweh. Então, continuando. Aqui está uma análise desse conceito, fortalecimento mental e espiritual. Espiritual aqui não no sentido espiritual que as pessoas falam, tá? É espiritual da sua própria vontade. Treinando o músculo da vontade, por isso que eu falei sobre isso. Autodisciplina, como base. Jejuar é um ato intencional de domínio próprio. Domínio próprio é um fruto do Espírito Santo, está em Gálatas 5, 22, 23. Ao resistir à fome, um impulso poderoso, você está exercitando, né, a sua mente para você começar a fazer a vontade de Yahweh. Segunda coisa, transferência de princípios. A disciplina aprendida no jejum, o dizer não à comida, pode ser aplicada a outros desafios espirituais. Dizer não à raiva, à impureza, à cobiça, ao orgulho ou qualquer impulso carnal que desagrade ao Criador, a Yahweh. 1 Coríntios 9, 24 e 27. Você ter maior sensibilidade ao reduzir o ruído do conforto físico e da satisfação imediata, que nós adoramos, certo? O jejum pode aguçar sua sensibilidade, seus sentidos ficarem mais aguçados. Não só no geral, como também você fica mais sensível a ouvir a voz do Criador. Tornando-o mais atento às convicções e às direções e necessidades espirituais. Então, nesse sentido que o jejum é espiritual, nesse sentido que o jejum é religioso, onde você, fazendo o jejum, você tem essa mais proximidade com o seu Criador. Vamos lá. Fortalecimento físico. Deixa eu ver, ainda está pouco tempo. Perspectiva bíblica e moderna, ou seja, o jejum não é o objetivo primário. A Bíblia não apresenta o jejum como uma ferramenta para melhorar a força ou resistência por si, né? Per se. O foco é sempre espiritual.
O benefício secundário, porém, a prática do autocontrole, a disciplina cultivada pelo jejum pode indiretamente ou diretamente levar a escolhas mais saudáveis e equilibradas em outras áreas da vida, em outras áreas físicas, né? Alimentação, vícios, descanso e etc. E na ciência moderna, como eu já mostrei agora há pouco, calma aí, estudos mostram que o jejum intermitente, quando feito com segurança, pode ter benefícios fisiológicos, como melhora na sensibilidade à insulina, autofagia, né? Potencial redução da inflamação, diminuição da glicose, tudo aquilo que eu li agora há pouco. Porém, estes não são os motivos bíblicos para se jejuar. Mas já fiquei sabendo que jejuando você tem essas coisas boas cientificamente comprovadas. Próximo. O perigo do orgulho espiritual, preste atenção. Yahushua, Jesus, advertiu. Ele criticou veementemente os fariseus que jejuavam para serem vistos e admirados, né? Em Mateus 6,16. O jejum que fortalece o ego, olha como sou, né? Olha como eu sou, corrompe a pessoa, deixa ela pior do que ela deveria ficar. E nesse sentido, seu corpo não vai melhorar, sua vida não vai melhorar com esse jejum. Humildade, não superioridade. O verdadeiro fortalecimento espiritual do jejum vem acompanhado de humildade, não de orgulho, como eu acabei de falar. É sobre reconhecer sua fraqueza e sua dependência de Yahweh, né? Salmos 35:13. E não sobre provar a sua força própria. Olha como eu sou, eu aguento ficar tantos dias, não é para isso, certo? Jejum não é para isso, então não façam para isso. Porque, no caso, o próprio Deus não vai se agradar disso, certo? O verdadeiro fortalecimento do jejum, o fortalecimento na dependência. Paradoxalmente, o jejum te fortalece ao te enfraquecer diante de Yahweh. Quando você fica nessa... Porque as pessoas gostam de mostrar que são grandes e fortes e poderosas, né? Mas quando você faz jejum, ao contrário, o seu corpo fica fraco. Você não tá... Tanto que a ciência fala, não faça atividade física forte enquanto você está em jejum. Obviamente, porque o jejum não serve para isso. E quando você fica fraco, né? E o seu corpo começa a se limpar de toda a impureza, de toda a toxicidade, é aí que o Criador vai se mostrar mais próximo de ti. O Criador lembra a você, às pessoas, que não só de pão virá o homem, mas, né? Na verdade é Yahushua que fala isso, mas de toda palavra que sai da boca de Yahweh, Mateus 4:4. O fortalecimento vem da confiança nele, não da sua própria capacidade de passar fome. Ah, minha mente é muito poderosa, para com isso. O fortalecimento para a batalha espiritual, o jejum, especialmente associado à oração, é visto como uma ferramenta, eu estou vendo se está gravando, poderosa em combates espirituais específicos. Marcos 9:29, né, quando ele fala que existem demônios que só são expulsos com muito jejum e oração. É como afiar a lâmina da sua fé. Então, conclusão parcial, sim, é fortalecimento, mas do tipo mental. O jejum bíblico é uma forma poderosa de fortalecimento mental, pois treina o domínio próprio e a submissão à vontade de Yahweh, aumenta a sensibilidade à voz do Espírito, reafirma a dependência vital de Yahweh, não das coisas físicas, e prepara o coração para a comunhão mais profunda e uma intercessão mais intensa, e fornece disciplina que pode ser transferida para outras áreas da vida cristã. O dizer não à fome é um exercício simbólico e prático para aprender a dizer não às paixões e impulsos pecaminosos, e dizer sim à vontade de Yahweh, à vontade do Criador. É um caminho de humilhação voluntária que leva à força espiritual genuína, encontrada na graça e no poder de Yahweh e não na força humana. Então, praticamente é isso, e para isso que serve o jejum. Se vocês comecem a fazer jejum, comecem a fazer jejum, caso você não faça, e entendam o que significa o jejum religioso e para que ele serve. Lê isso daqui várias vezes e coloca muito bem na sua cabeça do porquê você está fazendo isso e nunca se esqueça disso. Então vamos aqui, a minha parte preferida, não sei de vocês, para leitura específica
de um capítulo da Bíblia que vai falar sobre jejum. E vocês vão entender especificamente do que se trata quando a gente faz jejum, certo? O jejum verdadeiro, Isaías 58, do 1 ao 14. É o capítulo inteiro praticamente, eu não lembro se é de 1 ao 14, mas o capítulo inteiro é bom. Então vamos lá. Clama em alta voz e não te detenhas. Levanta tua voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó, os seus pecados. Isso aqui é o Criador falando, tá? Com Isaías. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito de seu Yahweh. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Yahweh, dizendo: por que jejuamos nós e tu não te atentas para isso? Eles fazem perguntas, né? Por que afligimos nossas almas e tu não sabes? Eis que, num dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis o vosso próprio trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes o punho do iníquo, né? O punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a sua voz no alto. Lembra que Jesus falou? Jesus tinha lido isso aqui. Era disso que Yahushua estava falando lá na frente, quando ele falou: quando vocês jejuarem, não fiquem falando alto na praça, etc. Ele estava falando isso aqui, tá? Ele já tinha lido essa passagem. Não pequeis como hoje, para fazer ouvir a sua voz no alto. Seria esse jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Do que ele está falando? São aquelas pessoas durante uma religião, dentro da igreja, dentro de um culto, que está fazendo jejum, mas está lá gritando em voz alta e chorando pra caramba e batendo em si: ah, meu Deus, ou usando, né, até usam eu rio, mas não é engraçado, tá? Não é uma coisa boa, não é isso que nosso Criador quer. Que usam uma vara e ficam batendo em si mesmo, né? Se martirizando por causa que é pecador e acha que merece, né, dor. Enfim, aí esse dobrar a cabeça como um junco, afligindo a si mesmo com dor, botando um saco de cinza, é uma coisa que faziam antigamente na época do Velho Testamento, né? Hoje em dia é um pouco diferente, mas praticamente a prática é a mesma, né? Ele está falando que não é esse tipo de jejum que ele quer. Então, se ele está falando do tipo de jejum que ele não quer, qual é o tipo de jejum que ele quer? E é isso que ele vai se tratar esse capítulo, por isso que eu adoro esse capítulo, é maravilhoso. Chamarias tu a isto jejum, dia aprazível? Eu estou aqui, ó. Dia aprazível ao Rim, né? Ao Elohim? Porventura não é este jejum que escolhi? Ele vai falar que jejum que ele escolheu. Olha só. Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e que despedaces todo o jugo. Tá vendo? É esse tipo de jejum que ele quer. Porventura não é também que repartas o teu pão com um faminto, e recolhas em casa os pobres e abandonados? Vocês já fizeram isso na vida de vocês? Eu acho que hoje em dia eu nunca vi ninguém fazer. Enfim. Então não é esse jejum que ele quer, que o Criador quer, que você, quando vir um abandonado ou um faminto nu, o cubras, dê roupas para ele, e que não te escondas da tua carne. Ou seja, quando você vê essa pessoa abandonada, pobre, faminta, ao invés de você virar a cara e ir para o outro lado da rua e etc e tal, durante o seu jejum, você não vai lá, fala com ele, ajuda ele, mostra que você é uma boa pessoa, que você é um servo do Criador. Não é esse tipo de jejum que eu quero. O próprio Deus está falando, tá, gente? Não é para discutir, não. Então, se você fizer isso, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, certo? E a tua justiça irá diante de ti, e a glória de Yahweh, né? A glória de Urim, será a tua retaguarda. Então chamarás, e o Urim te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e estender o dedo, e o falar iniquamente,
E se te abrires a tua alma faminta, e fartares a tua alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. E Iarro, né? Aqui eu não consertei o texto ainda, te guiará continuamente, te fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de roturas, restaurador de veredas para morar. Olha só, que maravilhoso. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, de chamares ao sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no rim do Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, que te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca de Yahweh disse, a boca do Criador o disse. Então preste atenção, se vocês entenderem que tipo de jejum que Deus quer, que o Criador quer, vocês vão... Tudo isso que ele acabou de falar vai acontecer com vocês, que vocês vão ser prósperos, vocês vão ter maravilhas de Deus na sua vida, Deus vai estar perto de você, ele vai falar contigo, ele vai te responder quando você chamar. Então todas aquelas pessoas que estão falando, fiquei na igreja há anos, sempre chamei, ele nunca respondeu. Tá vendo como o caminho está muito bem traçado? Se você souber o que fazer, as coisas acabam acontecendo. Não só isso, o poder mesmo, do Criador, que não é o seu, o poder de fazer coisas impossíveis. Ele vai estar contigo. Por quê? Pega a Bíblia como exemplo. Quem é que jejuou 40 dias e 40 noites antes de começar a fazer um monte de milagres? E qual foi a coisa que aconteceu logo após os 40 dias e 40 noites que ele foi... qual foi a coisa que aconteceu literalmente logo após o jejum? Começou a fazer um monte de milagre, né? Começou a literalmente fazer todas as coisas boas que Deus está falando que você tem que fazer enquanto você jejua. Então o Yahusha foi o exemplo máximo, né, daquilo. E se você pega o Atos, né, os Atos dos Apóstolos, não só o livro Atos dos Apóstolos, mas tudo que está nas cartas dos apóstolos, você vão ver que eles faziam jejum sempre antes de tomarem decisões ótimas, né, decisões importantes, e sempre antes de você ter algo interessante ou importante para fazer, uma bondade a fazer, uma pregação a fazer, alguém a ajudar, jejua. Vai em jejum, de preferência. Se eu não me engano, tem até aquela passagem que Deus fala para o profeta, para ir numa cidade, entregar uma palavra e voltar, e nesse ir e voltar, não comer nada, né, de que te derem para comer. Eu acho que deve estar relacionado a tudo isso que a gente está falando. E aí, vocês gostaram dessa passagem? Se vocês acham que eu li muito rápido, pega a tua Bíblia aí, Isaías 58, e relê 1, 2, 3 vezes, quanto forem necessárias. Para concluir, como Isaías 58 revela, esse fortalecimento se completa quando resulta em ação compassiva e com justiça, né? O jejum que agrada a Yahweh não apenas nos torna espiritualmente mais fortes, mas também nos impulsiona a ser mais semelhantes a Cristo no amor ao próximo, no ungido. Com base nos resultados de uma pesquisa de leitura profunda, Isaías 58 oferece uma crítica profunda a uma redefinição radical no conceito de que as pessoas entendem como jejum, destacando a prática religiosa só tem valor quando associada a uma justiça, né? Eu tiro o social daqui, mas literalmente justiça, né? A solidariedade, né? E a transformação interior da pessoa. Eis os principais aspectos. Cada uma das coisas que a gente acabou de ler, né? A crítica ao jejum hipócrita, o ritualismo vazio, Yahweh condena o jejum praticado por mero formalismo, onde o povo cumpria externamente o rito, inclinando a cabeça, vestindo panos e sacos de cinzas, e jogando cinzas sobre si, mas mantinha corações distantes, explorando trabalhadores e promovendo contendas.
e brigas. E o questionamento, será esse jejum que eu escolhi, ele rejeita práticas que ignoram as necessidades dos oprimidos, pois o jejum não é uma autopunição, como muitas religiões o fazem. Estou criticando as outras religiões? Não, estou criticando quem é cristão que faz como as outras religiões. Mas um meio para uma transformação social. Literalmente uma transformação do povo, como cultura, como povo, como sociedade. Você faz o jejum para que você aumente, né, a justiça entre o povo, você tire pessoas da pobreza, que você ajude pessoas que estão com fome e por aí vai. Então, você melhorar como pessoa e você melhorar a própria sociedade em que você está vivendo. Diferente da sociedade egoísta e egocêntrica que a gente vive hoje em dia, onde as pessoas só ficam dentro da sua própria casa e nunca se preocupam com nenhum vizinho, né? Ou não se preocupam com os integrantes da mesma religião, da igreja, né? Não se preocupa com o irmãozinho, que a gente costuma falar, né? Mas continuando. Eu tô falando muito nesse vídeo, não queria que ficasse longo. O verdadeiro jejum carregado Yahoo, né? Yahoo oferece o jejum como ação concreta em favor da justiça, libertação, soltar as correntes da justiça, libertar os oprimidos, despedaçar todo o jugo. Compaixão prática, repartir a comida com os famintos, acolher os pobres, vestir os nus e não negar ajuda aos familiares. Não te escondas do teu próximo, né? Essência espiritual, jejum autêntico exige mudança de coração, não apenas abstinência de alimento. Não é isso, jejum. É um ato de humildade, combate ao egoísmo e promove a dignidade humana. Bênçãos vinculadas ao jejum, ou seja, coisas que vão acontecer contigo se você jejuar corretamente. Yahoo promete recompensas àqueles que praticam o jejum com integridade. Restauração pessoal, tua luz surgirá como alvorada e tua cura brotará rapidamente. A presença divina, a glória de Yahoo te guardará, ele te responderá quando você chamar. A provisão divina ficaria melhor. O impacto social retificará as ruínas antigas, você será chamado de restaurador de muros. O que ele está falando? Você vai melhorar até o lugar que você vive. Literalmente, metaforicamente e de verdade. Porque você vai ser recompensado, né, monetariamente, e vai poder fazer essas coisas. Simbolizando a reparação de estruturas sociais corridas pela justiça, mas estruturas físicas também, tá? Isso faz parte. Contexto histórico e aplicação atual. No pós-exílio babilônico, escrito quando Israel reconstruía Jerusalém, Yerushalayim, nome da cidade, o capítulo denuncia que a elite que oprimia os pobres enquanto cumpria ritos religiosos. O jejum institucionalizado, 4 dias anuais, tornaram-se vazios, sem conexão com a ética. Relevância hoje. O texto desafia cristãos a priorizar ações de misericórdia, evitar dualidade religiosa, não adianta jejuar enquanto ignora as injustiças e a exploração, integrar a justiça, como a gente viu agora em Isaías 58, e se preocupar com o cuidado com o próximo e a santificação sua mesmo no dia de descanso. A conclusão, Isaías 58 destaca o foco do jejum como sacrifício para o compromisso ético. A prática só é válida quando gera frutos tangíveis, libertação, partilha, reconstrução social, solidariedade, né? E para estudo adicional, eu botei aqui alguns sites que você pode ler, que vai falar sobre jejum, e o texto está muito bom. Certo? Aí vocês podem pegar comigo. Eu vou botar nas postagens e vocês vão ver. Mas, peraí. Que 4 jejuns são esses anuais que... Aí, Isaac, calma que eu explico. 4 jejuns anuais mencionados em fontes bíblicas. Enfim. São menos conhecidos, mas fundamentais para entender a evolução da prática. Vamos explorar esse tema agora. Os 4 jejuns anuais no pós-exílio babilônico. Após o retorno da Babilônia, no século VI a.C., o judaísmo institucionalizou 4 jejuns nacionais para recordar tragédias nacionais. O 9º dia do 4º mês de Tammuz, a queda dos muros de Jerusalém. O 10º dia do 5º mês, destruição do Templo de Salomão por Nabucodonosor. O 3º dia do 7º mês, o assassinato de Gotolias, governador nomeado pelos babilônicos. O 10º dia do 10º mês, Tevet,
né, que o início do cerco babilônico em Jerusalém. Todos esses dias foram instituídos como dia de sábado, né, e de jejum. Você vai jejuar 24 horas nesse dia. Essas datas são registradas em Zacarias 7, 3 a 5 e Zacarias 8, 19, onde líderes religiosos perguntam se deve continuar jejuando após o retorno do exílio. Originalmente eram dias de luto coletivo, mas com o tempo tornaram-se ritualizados, perdendo a conexão com o evento histórico em si e com arrependimento sincero. Aqui está uma tabela onde estão todos esses jejuns aí. Não vou nem ler porque a gente acabei de ler, né? Mas tá aí todos os jejuns para você tirar print se você quiser ter eles para vocês. Continuando. Regras para o jejum, oralidade escrita e prática. Base escrita, a Torá, né? O Velho Testamento, só ordenava o jejum no Yom Kippur, no dia da expiação. Levítico 16, 29 e 31. Os demais jejuns surgiram de tradições proféticas e decisões comunitárias pós-exílio. Os textos de Zacarias e de Isaías criticam a prática vazia, mostrando que não haviam regras rígidas além do propósito sincero. Práticas comuns: adoração, jejum de 24 horas, de pôr do sol a pôr do sol, tá, gente? Não é de manhã, de 6 horas da manhã até outro dia, 6 horas da manhã. O dia, para os antigos, começava no pôr do sol e terminava no outro pôr do sol. Com abstinência total de comida e água, ou só de comida, mas você continua bebendo água. E você tinha as pessoas que não precisavam jejuar, mesmo no Velho Testamento. Os doentes, grávidos, crianças não jejuavam. Certo? Mudanças no decorrer do tempo. No período do Segundo Templo, os 4 jejuns se tornaram festas públicas, como eu acabei de falar. Na era cristã, Yahushua e os apóstolos mantiveram os jejuns, mas rejeitaram a ostentação dos fariseus. E teve um novo enfoque, entre aspas, os jejuns associados a propósitos espirituais. Não foi um novo enfoque, porque já estava em Isaías 58, né? Discernimento, arrependimento, e não há datas fixas, exceto a quaresma, que foi lá com os católicos depois. Eu acho que vai estar aqui depois, né? O jejum preparatório para Páscoa. Medieval e contemporâneo. No catolicismo, como eu acabei de falar, o jejum da quaresma e a abstinência de carne às sextas-feiras. Vocês conhecem muito bem. E tem também o negócio lá do só comer peixe em outro dia, e por aí vai. No protestantismo, o jejum como prática voluntária, sem calendário fixo. Igreja evangélica jejum por direção espiritual. Então, não tem calendário fixo nem dia fixo, eles fazem quando acham que tem que fazer. E no mormonismo, jejum mensal no primeiro domingo, né, com a doação do valor das refeições aos pobres. Interessante a ação, mas não no domingo. Conclusão: do ritual nacional à prática comunitária, porque começou como um ritual, depois do exílio, como um ritual nacional, né? Os 4 jejuns anuais refletiam a identidade nacional judaica após o exílio, mas foram sendo substituídos por práticas mais pessoais ou comunitárias, especialmente no cristianismo. E hoje o jejum mantém o núcleo da unidade de Netanyahu, mas a sua forma varia. No judaísmo tem os 4 jejuns, no cristianismo em dias diferentes, né? Não tem uma obrigação ritual. Mas para estudo adicional, eu sugiro a releitura do Isaías 58 inteiro e Zacarias 7, versículo 8. Na verdade, o capítulo todo do Zacarias 7 sobre o jejum e fazer debates sobre esses assuntos. Esses textos mostram que, mais que datas ou regras, o coração quebrantado e a justiça social são essenciais para a prática do jejum. O que a Bíblia diz sobre o jejum? Não há uma regra fixa geral. A Bíblia não estabelece um horário de duração obrigatório, mas jejuar é obrigatório, certo? Exceções bíblicas com jejum prescrito. O dia da expiação, Levítico 16 ou 23, o jejum é obrigatório na lei de Moisés. Então, viu? Jejum obrigatório. Era no dia 10 do 7º mês do Tishrei, geralmente setembro ou outubro no nosso calendário. Envolve afligir a alma, que é entendido como jejuar, sem comida e às vezes sem água. E a duração é do entardecer até o outro, 24 horas. Jejuns espontâneos ou por propósito específico, por exemplo, Davi jejuando por seu filho doente, em 2 Samuel 12, 16, Esther jejuando antes de falar com o rei,
Esther 14:16, jejum de 3 dias e 3 noites sem comer nem beber, que ela fez. E a Ruxa, né, Jesus, jejuando 40 dias no deserto, como eu acabei de falar. E Daniel, com jejuns parciais. O que eu ia falar que Jesus, depois dos 40 dias e 40 noites, ele foi tentado pelo diabo. Foi isso que aconteceu. Depois ele começou os milagres. E para você conseguir conseguir dizer não, né? E conseguir se manter, prevalecer, sendo tentado pelo próprio Satanás, é uma coisa quase impossível, muito difícil, porque ele vai em cima de todos os seus desejos. E só jejuando 40 dias e 40 noites do deserto que Yahushua conseguiu, né, vencer Satanás, não só por causa do jejum, mas por causa da própria palavra de Yahweh. Ele sabia toda a palavra de Yahweh de cor, todo o Velho Testamento de cor, e citou várias passagens para Satanás, quebrando as coisas que ele falava. Qualquer dia a gente analisa esse dia, né, que Jesus foi tentado pelo diabo. Daniel com Jesus parciais, Daniel 10, versículo 2 e 3, sem manjares, carnes e vinho. São essas coisas que eles pararam de comer e começaram a se alimentar só de frutas e verduras. Muito bom. Esse é o tipo de jejum que vocês deviam fazer praticamente quase a vida toda. Mas continuando. A tradição judaica fora da Bíblia. O judaísmo rabínico desenvolveu práticas mais sistematizadas, principalmente no pós-exílio, né? E você tem aqueles jejuns que eu já falei, mas tem outros também, tá? Todos têm razões históricas, seguem o padrão de 24 horas desde o pôr do sol até o outro pôr do sol. Ou de 16 horas desde o amanhecer até o pôr do sol. De 12 horas, desculpa. A tradição de cristã, fora da Bíblia, o cristianismo especialmente tradicional católico, ortodoxo, herdou e adaptou práticas de jejum, já tinha falado sobre isso. E você tem lá a quaresma. Eu não sigo a quaresma, mas existe. 40 dias. Igual Jesus fez, né? A sexta-feira santa, ou a quarta-feira de cinza também são jejuns. Tem algumas tradições orientais que mantêm jejuns mais rigorosos em certos períodos do ano, né? No Novo Testamento, Yahushua, alerta de jejuns não é feito para aparecer, não há jejum um dia específico, né? Paulo diz que ninguém o julgue por causa dos jejuns que vocês fazem. Ou seja, o judeu praticava jejum. E Paulo estava falando que os outros povos não te julguem por você fazer jejum. Mas esse versículo do Paulo é interessante, que ele fala várias coisas que os judeus fazem que os outros povos iam criticá-los. Certo? Jejum como prático e pessoal, ou comunitário, sempre como propósito. Arrependimento, busca de Yahweh e preparação espiritual e melhora da sociedade. Sobre o horário, né? Pode ser parcial, como de Daniel, total por horas ou dias, ou diurno, ou só noturno, ou 24 horas completas. Aqui está o resumo, né, de todos os tipos de jejum, judaicos e cristãos. Eu estou na frente? Não. Tá aí, se você quiser tirar print também. Então vamos lá, resumo geral. O que podemos tirar disso tudo? O jejum é obrigatório a todo servo de Yahweh, é uma ordem dele. Então façam jejum, mas faça daquele jeito que ele mandou fazer. Deve ser feito para o crescimento e fortalecimento do seu domínio próprio, sobre seus desejos e vontades. Crente que não jejua é crente fraco. É uma frase que muitas pessoas falam. Tem de vários formatos de duração, 6 horas, 12 horas, 24 horas, um dia, um mês, 40 dias, por aí vai. Passar fome não é jejum, certo? Que fique muito claro. E não é para passar fome, mas para dedicar o seu tempo e a sua vida às obras do Espírito, o seu Espírito. Como fazer bondades, caridades, né? Ações gratuitas ou dádivas. Isso que é caridade, tá? Ações gratuitas ou dádivas. Libertar pessoas, dar de comer e beber aos necessitados, acolher os pobres e por aí vai. As viúvas, os órfãos. Fala muito sobre isso nas Escrituras. Santificar o sábado, dia de Yahweh, para a humildade e não se aparecer diante dos homens. E a ciência comprova que os benefícios do jejum para a saúde do corpo, tendo também as ressalvas das coisas ruins se você fizer o jejum da forma errada.
Entretanto, o jejum professado pela ciência não é ordenado pelas escrituras sagradas, só entendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O jejum pregado pela ciência e pelas pessoas no geral que não são cristãs ou religiosas é um, e o jejum aqui, dito pelo Criador, principalmente em Isaías 58, em Zacarias, né, e por aí a Ruxa, esse é outro tipo de jejum. Então, eu termino esse vídeo por aqui. O que você achou? Sabia tudo isso sobre jejum? Nem eu sabia. E de agora em diante eu vou começar, do mesmo jeito que eu fiz o estudo da oração e fiz a oração, agora eu vou começar a fazer jejum dessa forma aqui. Porque é isso que importa, né? Por isso que a gente está estudando, para que a gente tenha mudança de atitude, mudança de vida. Se você não pega toda a escritura sagrada depois que estudou e você aplica na sua vida, não serve para nada todo esse estudo que a gente está fazendo. Então, vamos começar a jejuar? Eu vou começar, na verdade eu já comecei, e vou continuar até o fim da minha vida. De preferência, se vocês quiserem começar, um dia na semana, né? Poucos horários, 12 horas, né? Depois vai para 16. De preferência, faça ao sábado, né? Que é o dia que você não trabalha. Mas caso trabalhe, mesmo assim, faça no sábado. E se atente para as coisas que você tem que fazer durante o jejum, que é, principalmente, não pecar. Não ficar se engrandecendo por causa que você consegue fazer jejum, mesmo que seja de um dia, 2 dias, 3 dias, não importa. E de se atentar a fazer todas as coisas boas que Deus falou para você fazer enquanto você jejua, que o Criador falou para você fazer. Então é isso. Levem essa mensagem para todas as pessoas que vocês puderem. Manda o vídeo, né, se vocês quiserem, mas se não quiserem mandar o vídeo, entenda, decore, ensine as outras pessoas, porque é para isso que eu estou aqui, para ensinar vocês e vocês ensinar outras pessoas. Ensinem as outras pessoas o que é jejum. Façam um dia, um culto de ensinar para as pessoas também o que é jejum. Faça isso, né? Numa quarta-feira, numa terça-feira. Muitas igrejas fazem isso, né? Numa quinta. Pega lá todas as coisas sobre o jejum, como eu mostrei aqui para vocês. Eu pego o meu próprio vídeo. Não precisa nem ter meu áudio ou minha cara. Pego, tira print. Ou me pede o documento. E ensina para as pessoas o que é jejum de verdade. Ou pega Isaías 58, Zacarias e Mateus lá com Jesus e mostra para as pessoas o que é o jejum realmente que deve ser feito. E eu já vou agradecendo de agora para quem ficou até aqui, neste vídeo que deveria ser curto, mas acabou ficando longo. Agradeço demais a todos que ficaram aqui. Calma aí, só um instante. E que vocês sejam agraciados por Deus e recebam todas as bênçãos que Ele pode trazer para vocês, e que o Eterno esteja com vocês todos os dias e respondam as suas orações quando vocês orarem para Ele, principalmente depois, agora, que vocês vão começar a fazer o jejum de forma correta. É nisso que eu acredito. Muito obrigado e Animanim. Muito obrigado.